Você tem alguém com algum problema psicológico que está estudando, algum adolescente dentro de casa, passando por algum distúrbio e você não sabe o que fazer ou não sabe o que é? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar vem aqui com vocês mostrar uma coisa bem diferente que muitas vezes você não está prestando atenção e está acontecendo no seu dia a dia. Eu estou com duas pessoas aqui maravilhosas que trabalham na Secretaria de Educação que cuidam disso, o Alami e a Daiane. Vocês dois são um braço da Secretaria de Educação, que quem está assistindo não está entendendo o que é esse braço, né? Mas vocês cuidam da atenção psicológica dos alunos da rede municipal, né? Exatamente. Nós fazemos parte da Coordenação Municipal de Psicologia e Assistência Educacional. Então, carinhosamente a prefeita, junto ali com o secretário Lucas e a Lúcia, né, sua adjunta, fizeram esse setor para que a gente pudesse diretamente atender às dificuldades dos alunos, principalmente no caso de autolesão e até mesmo na ideação suicida. A ideação suicida. Você sabe que muitas vezes as pessoas estão ali, as que estão assistindo aqui, não percebem até os sinais que antecedem uma situação dessa. E hoje, com o mundo como está, tão corriqueiro, né? Todo mundo tendo que trabalhar para ganhar dinheiro e os filhos apresentando sintomas e não estão sabendo. E muitas vezes não sai na mídia a questão do suicídio ou da tentativa de um suicídio. E quem está assistindo o programa agora pode prestar atenção, porque muitas vezes isso pode estar acontecendo dentro da sua casa, porque pode estar acontecendo, às vezes, alguma coisa na vida social dessa criança e que os pais não estão prestando atenção, né? E amanhã depois acaba numa situação mais trágica. Isso mesmo. O que é interessante, como que funciona o programa? Nós estamos divididos ali o psicopedagogo, o psicólogo e o profissional da educação física. Então, os três estão ali trabalhando juntos e quem manda ali é a parte psicológica, o psicólogo. Então, está o psicopedagogo e o professor de educação física fazendo aquela vivência. Por quê? Para a gente poder resgatar esse aluno, para poder a gente fazer o acompanhamento com ele. Então, faz aquele acolhimento. E como que a gente sabe que o aluno está precisando de acolhimento? A diretora, ela recebe da coordenação ou do professor mesmo, algumas informações que dão indícios que o aluno tem algum tipo de problema. Então, a diretora das escolas vem até o nosso setor, nos comunica e nós vamos lá para poder fazer a vivência com esses alunos. Ah, que bacana. Então, os professores também já vão prestando atenção, então. Sim, os professores são capacitados para isso. A nossa equipe, nós ficamos um mês das férias agora e o início do ano letivo, capacitando cada profissional para poder fazer o trabalho especificamente sobre esse assunto. Isso é bom. Por exemplo, Daiane, você que é psicóloga, a quem está assistindo, muitas vezes, como eu disse, não presta atenção, e é o que ele falou, às vezes os professores vão prestando atenção, identificando. Por exemplo, o pai que está assistindo isso agora. Hoje a gente vive uma chuva de informações, né, de Exato. coisas. Na minha época, por exemplo, na minha época estudantil não tinha tanto, mas hoje a gente tem bullying, a gente tem a questão de rede social, a gente tem a questão do uso de tela, né, que isso, de abuso, né? de abuso. O que mais acomete, que a mãe que está assistindo, por falar nisso que você está assistindo, deixa eu te falar uma coisa, curte, compartilha, para isso chegar em mais pessoas, que de repente você pode ajudar alguém que pode estar passando por um problema desse tipo. Curte e compartilhe. Hein? O que mais acontece? Olha, as nossas temáticas são variadas, mas sempre ligadas ao desenvolvimento, né? Desde a infância até a adolescência, como a Alami já explicou, hoje nós também temos um olhar diferenciado para os adolescentes. Nós estamos percebendo um abuso, como eu disse para você, né? Não é só o uso das telas, é também o abuso, né? Porque é um tempo muito estendido de contato com conteúdos que às vezes nem são apropriados para a idade, né? Para a faixa de desenvolvimento da criança. Então isso vem trazendo prejuízos para a escola, prejuízos tanto emocionais quanto de aprendizado. As crianças mais dispersas, com muita irritabilidade, crianças que têm às vezes dificuldade até de sono e apresentam depois dificuldades na escola por conta desse abuso de telas. E às vezes o pai fica pensando que é outra coisa, que é em decorrência do desenvolvimento, em decorrência de qualquer outra causa e não tem a percepção que é às vezes do abuso de telas, né? Essa é uma temática que está cada dia mais frequente, a gente vem ali trabalhando junto com os professores, com a direção escolar para orientar esses pais nas reuniões.
escolares, para trazer a família para essa reflexão toda vez que a família tem o contato ali com a escola, trabalhando em parceria mesmo. Outra situação bem frequente é os casos de bullying, né, que nós viemos já há algum tempo desenvolvendo materiais para que a gente possa atingir a criança até mesmo na sua própria linguagem, né, para que ela entenda a nocividade do bullying, né, e também algumas outras temáticas relacionadas a questões de relacionamentos interpessoais. Também a gente vem trabalhar as emoções com as crianças, de saber lidar com algumas questões do dia a dia, né, dificuldades de relacionamento, como se posicionar. A gente fala de repertório social, né? Às vezes você pediu para que a gente abordasse a linguagem dos pais, né, como você disse agora mesmo. Então, assim, o que é um repertório social? Será que essa criança sabe brincar? Quando a criança fala para você assim, mas eu não tenho amigos, eu não consigo fazer amigos, o que você está propondo para ela? Será que você está conseguindo desenvolver com ela uma habilidade de autonomia, de chegar nos colegas e saber abordar as pessoas para fazer novos amigos? Então, a gente também vai trabalhar as emoções com as crianças para que elas tenham o desenvolvimento desse repertório social adequado, para que elas consigam se superar e tornar-se adultos, né, mais para frente, autônomos. Nossa, isso é muito importante, saber dessa preocupação da Secretaria de Educação. Eu falo de coração mesmo. Exato. Porque muitas vezes, olha só, eu posso estar errado, tá? Você me corrige. Uma criança que hoje é acometida por uma falha desse tipo, psicossocial, de dificuldade de relacionamento, lá na frente, na vida adulta, isso pode interferir nele no casamento, na profissão. Então, desde lá de trás, poderia ter sido corrigido com um ponto e uma vírgula, e não foi corrigido, e aquilo virou uma bola de neve, e amanhã depois, não, com perdão da palavra, já que a gente vai estar tocando nesse assunto, às vezes um adulto que não soube se frustrar, não soube saber, e amanhã depois, numa dificuldade, se suicida. Exatamente. Por isso que o secretário de Educação visa bem esse programa nosso. É um programa que está sendo diferenciado agora na Secretaria Municipal. Então, nós temos hoje 206 escolas, aproximadamente 110 mil alunos. E a gente precisa estar toda a equipe preparada para atender esses alunos. Então, às vezes o pai chega para o professor e fala, meu filho está com dificuldade em casa. O professor começa a analisar para poder passar para nós, para ver o que nós podemos fazer para ajudar esse aluno. Então, ajudamos os alunos, além disso, ajudamos a família também. Então, se os pais têm algum tipo de problema, nós também estamos à disposição para a família desses alunos. Eu vou tocar num ponto que me veio aqui na cabeça, e a nossa conversa é assim, é natural, né? E, por exemplo, o professor que também está passando por algum problema. Porque eu sei, porque eu também já atendi professores que tiveram problema, eu trabalho muito com essa questão do sono. A gente regulou o sono, melhorou a vida do paciente. Exato. E ela voltou a trabalhar. O professor que também está assistindo, porque acho que muitos vão acabar assistindo essa entrevista, se ele tiver algum problema, ele também pode recorrer a vocês? Não só o professor, mas como todo servidor. Nós temos lá o psicossocial que está disponível para atender qualquer servidor do município. Então, seja ele concursado ou não, ele está servindo o município, nós estamos ali prontos para ajudá-los também. Então, se nós recebemos alguém que é servidor ou professor, nós vamos direcionar para o psicossocial, ele vai estar ali disposto a atender a esse servidor. E deixa eu fazer uma pergunta, tirando um pouco desse lado. Mas isso tem em todas as cidades e estados ou de certa forma é uma coisa pioneira aqui do secretário da prefeita? Olha, não é pioneiro, mas todas as cidades não têm. Eu não tinha ouvido falar disso. O nosso programa é um programa que está ampliando, estamos crescendo para melhor atender o servidor, o aluno e os familiares dos alunos. Então, a cidade inteira está sendo beneficiada com esse programa. Não, e muito, né? Porque hoje, principalmente pós-pandemia, agudizou os processos, né? Sim. Então, digamos assim, inflamou, botou Exatamente. Aquela fogueira, jogou gasolina, né? Então, a gente vê muito problema hoje, né? Sim. E alguns professores, a gente começa a analisar, ele tem problemas mesmo. Ele começa a ter aquela dificuldade de poder ensinar, aí começa a ter problema de relacionamento com o seu cônjuge, às vezes como pai, como amigo. Por quê? Por causa do trabalho, ele está tendo problemas. Depois da pandemia, nós ficamos meio assim, atordoados. Então, esse setor está aqui para ajudar o servidor, o aluno e os familiares dos alunos, como já disse antes. Depois dessa reportagem, esse setor vai ter que crescer, porque vai ter mais procura. Isso, a gente está ali para isso. A gente quer crescer o setor. Exato. E mostrar que somos o diferencial.
Esse ano nós viemos assim para fazer a diferença mesmo. Que bacana, louvável isso, viu? Não há pesquisas registradas em âmbito nacional de algum programa que tenha sido validado por meio de lei, assim como o nosso, que se assemelhe à nossa proposta. Então, nesse tocante, a gente pode dizer que somos uma referência, né, para outros locais. E dessa forma, a gente também precisa salientar, né, como ela me vem falando ali, sobre a importância do poder público pensar nesse programa como uma política pública que favorece a população, né, e que deve ser pautado sempre em dados, né, porque a gente precisa também nos orientar a partir de dados. Nós temos ali o nosso quantitativo mensal, e também nós temos acompanhado os dados do Ministério da Saúde, né, do ano de 2019 para cá, houve um aumento significativo nos casos, por exemplo, de autolesão, né, que é algo que a gente encontra todos os dias na escola, né, a lesão autoprovocada das crianças e adolescentes. Então, nós trabalhamos com isso também, né, de olhar para aquela criança, de reconhecer a autolesão e de encaminhar essa criança para o órgão competente. Às vezes para o CAPS, às vezes para um psiquiatra, às vezes para um acompanhamento médico, né, no sistema de saúde. Então, assim, é um cuidado diferenciado, né, pensando realmente no bem-estar da comunidade escolar. Isso é não indo para esse lado, mas indo já aquele mandamento, né, de Deus, isso é amar o próximo, fazer pelo próximo. Acho bacana isso, viu? Nós estamos ali justamente para ajudar o aluno, o familiar, o servidor, e às vezes a gente ajuda até aquelas pessoas que não são servidores, mas está ali precisando de ajuda, nós estamos à disposição também. Não, isso é perfeito. Pessoal, eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Você que está aqui assistindo pelo Instagram, agora você vai lá na link, vai para o YouTube, que lá vai ter a continuidade, a gente vai continuar, porque o Instagram já está estudando tempo, e vai ter mais assuntos sobre isso, e a gente vai discutir um pouco sobre sexualidade também nas crianças, que é importante você ver, você que é pai e você que é mãe, tá bom? Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Então, como eu te falei, essa questão da sexualidade, como é que é trabalhada essa questão da sexualidade no âmbito da psicologia? Porque hoje, sim, do mesmo jeito que você falou das mutilações, hoje a gente tem as questões de tela, hoje a parte da sexualidade está muito ligada, muitas vezes aqui, né? Quantas pessoas já não se viciaram em pornografia e às vezes a adolescente acaba despertando isso mais rápido por conta da facilidade. Facilidade que é. Quando eu era criança, eu lembro que isso só se via em revista. Hoje está ali na palma da mão. Como que vocês trabalham nisso, esse despertar mais antecipado, essa prematuridade da sexualidade nas crianças? Nós temos uma professora que a especialidade dela é ginecopsicopedagoga. Como é que é? Até achei estranho quando ela falou conosco. Ginecopsicopedagoga. Uhum. E ela começa a fazer a introdução ali na parte da puberdade da criança, virando adolescente, tanto no menino quanto na menina, o seu desenvolvimento físico. Também prevenindo o bullying. Teve uma situação que aconteceu ano passado, que a secretaria começou a distribuir absorvente para as meninas. E aí teve a questão do bullying, os meninos fazendo bullying com as meninas. Então é trabalhado esse fator também. Mas aí chegando na parte da sexualidade, onde os hormônios começam a ser aflorados, nós tivemos a preocupação, por quê? Vou dar um exemplo. Eu fui numa determinada igreja e trabalho muito com os adolescentes, tá? Tenho essa facilidade, dei aula para o ensino médio e tudo. E os adolescentes, às vezes, são muito achegados a mim. Eu tenho essa facilidade com eles. E eles chegaram, professor, o senhor está sabendo? Eu falei, o quê? Juntou um grupo de adolescentes ali, a média de 14 a 16 anos, fazendo orgia. Menino com menino, menina com menina, e todo mundo com todo mundo. Adolescentes. Daí, aumentou o caso, comecei a fazer uma pesquisa, aumentou o caso de doença sexualmente transmissível entre adolescentes. E ficou preocupante. Foi onde a gente começou a pensar em introduzir esse tema no nosso programa. O que acontece? Esses meninos que me falaram,
são alunos de escolas particulares. Aí, se a gente for começar a analisar, sendo aqui grosso modo falando, alunos de rede particular, a gente pensa o quê? Tem os princípios melhores, né? E imagina a escola pública como é que deve estar. Então, ali do 6º, 7º, 8º e 9º ano, nós estamos agora preocupados com o que está acontecendo com os alunos por causa da sexualidade, da pornografia. E hoje você vê os alunos vendo coisas absurdas. Chegou informações que não é só homem e mulher fazendo sexo, é mulher fazendo sexo com animal, as coisas que a gente olha assim e não acredita. Assim, como que pode? Então a gente começou a pensar com carinho nessa parte também. Preocupado com as crianças, porque chega ali na fase de adulto, como é que elas vão ser? Verdade. E aí começa às vezes a ser um adulto que vai ser abusado ou abusa. Exatamente. O efeito dominó é muito maior, né? Exato, e para as crianças menores, né, nós já começamos lá desde o grupo 4, né, que é a nossa faixa de início, que são crianças com 4 anos completos, fazendo o trabalho, como a Alami já disse, de vivências, né? As vivências é um trabalho coletivo elaborado pela profissional da psicologia, da psicopedagogia, do professor de educação física, para fazer com que essa criança se reconheça como ser em desenvolvimento no mundo, para que ela se respeite, conheça o próprio corpo, para poder também ter um desenvolvimento saudável nessa parte de até onde o outro deve me respeitar, né? A partir de que espaço eu posso me limitar em relação ao toque ao outro e me permitir o outro também no toque, né? Então isso é bem importante para que a criança já cresça com esse entendimento de que ela é um ser que deve ser respeitado e precisa respeitar também as outras pessoas, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando aqui, você falou da particular, você falou da rede municipal. Qualquer munícipe pode procurar? Ou o filho tem que estar ligado a algum colégio municipal? Não, nós estamos à disposição de todas as pessoas da cidade de Campo Grande. Da cidade de Campo Grande, né? Mas o nosso foco principal são os da nossa casa. Claro. Mas não quer dizer que a gente vai negar ajuda para outros. Mas então quem está assistindo, a gente pode colocar um telefone, um local que possa procurar, onde pode... Às vezes um pai está olhando aqui e fala, puxa, peraí, eu acho que eu vou precisar disso para anotar, e a gente coloca aqui já. Porque, podemos, sim. Pode colocar, pode. Né? Vai estar aí para você que está assistindo, vai estar já no letreiro, nos créditos. A gente pode dar o quê? O telefone? Pode ser o meu telefone mesmo, não tem problema. Para procurar o professor Alami. O Alami, né? Isso. E ali a pessoa, você vai conversar com a pessoa? Conversa com a pessoa, a gente vai direcionar aonde ela vai ter que ir. Joia, isso é muito importante. Porque hoje, eu não sei se eu estou muito certo no que eu vou falar, mas isso já sempre existiu, mas eu acho que o advento das telas agudizaram muito mais, né? Hoje, agora, se bem que agora com essa lei que está proibido o celular dentro da sala, como que isso está refletindo? Isso é um outro assunto que a gente também está sendo bem delicado, por quê? Alguns não estão aceitando. E a gente fica até triste porque os pais também não estão aceitando. Abstinência, né? Parece que é abstinência mesmo. E na sala de aula o aluno tem que estar ali para estudar. E a cultura mudou muito. Hoje a criança ficou muito hiperativa. Eu gosto muito de assistir futebol, a gente faz amizade com alguns familiares, pais de alunos, alguns alunos. De vez em quando eu chamo aluno com o pai dele para a gente ver um jogo de futebol. Esse dia a gente foi assistir a final do jogo do Flamengo. O filho flamenguista doente, mas não tem paciência para poder sentar e assistir o jogo. Fica ali incomodado, quer ver o resultado do jogo. Saiu uma nota da FIFA falando o quê? Eles estão super preocupados como que vai ser a transmissão do jogo de futebol para a geração futura, porque eles não têm mais paciência de ver o jogo 90 minutos. Eles estão diminuindo e a FIFA está perdendo audiência na TV por causa disso. Então, quem está assistindo jogo de futebol somos nós, somos mais velhos. A nova geração não assiste, só quer ver o resultado. Por quê? Por causa da tela do celular. Videozinho de 30 segundos, 15 segundos, eles não têm paciência para sentar e assistir. Mesma coisa, isso aí está prejudicando o quê? O desenvolvimento educacional da criança. Não tem paciência para sentar e aprender matéria. Uma matemática, um português. Então, está sendo assim, bem delicado esse assunto do uso de telas nas escolas, proibida, mas os pais também têm que ajudar. Essa dificuldade não é só nós profissionais da educação que estamos ali dispostos a ajudar. Os familiares, os pais de alunos também têm que ter colaboração conosco. Isso realmente é viciante, né? A gente vê em todas as classes sociais. Hoje você vai em qualquer lugar, sempre tem alguém na mão e assim, né?
Exato. Mexendo. E isso psicologicamente vai deixando a pessoa mais acelerada, né? Isso, exatamente. Inclusive, a proibição só se deu em decorrência do uso não assertivo, né, da tecnologia no ambiente escolar. Então, o uso inapropriado nos momentos em que havia necessidade de interação social, o uso inapropriado no momento em que era necessário o contato ali do professor com o aluno. Então, assim, a tecnologia veio, com certeza, para trazer muitos benefícios para a escola também, mas o uso inassertivo fez com que trouxesse malefícios, né? A gente pode dizer. É um efeito bola de neve, né? Exato. Foi. E se a gente não abrir o olho agora, a tendência é piorar. Essa é a nossa grande bola cresce preocupação. mais, né? Muito. E fica um negócio infinito. Depois, lá na frente, não consegue mais cuidar. E a preocupação agora se estende, porque fora do ambiente escolar, muitas vezes não há regulação do uso, né? E o despreparo também para a orientação dessa criança, de quanto tempo ela pode ficar ali, de quais conteúdos são apropriados ou não para a fase de desenvolvimento em que ela se encontra, e que isso também vai acarretar num prejuízo escolar, né? Verdade. Olha só o que é essa entrevista. Olha o tanto de conhecimento que você teve e olha o tanto de reflexão que você vai fazer após terminar esse vídeo. Não sei se você vai chegar até o final, porque às vezes você não teve a paciência de ficar nos 20 minutos, tá? Mas eu, como entrevistador aqui, eu garanto que eu aprendi muita coisa e chamou muita atenção e preocupação com o futuro. Eu quero demais agradecer vocês dois aqui. Imagina. Tá? Foi maravilhosa a entrevista. Coloco o programa à disposição sempre que precisar. Se precisar de alguma coisa para a gente chamar a atenção do público, a gente está à disposição, vocês entrem em contato e a gente vai estar de portas abertas. Quero agradecer a ela e dar parabéns por esse trabalho. Obrigado. Que é louvável. A você também, Daiane. Obrigada. Que é de coração mesmo, gente. Eu não tenho por que falar. É louvável e eu acho que assim, você falou uma coisa agora no final. Eu acho que se não resolver isso agora, lá na frente vai crescer de uma tal maneira que os distúrbios vão ser catastróficos, né? Mas que isso sirva de reflexão para quem está assistindo, quem está acompanhando e botar um ponto de interrogação, porque muitos podem achar que de repente, não, eu não, é só com meu vizinho e de repente um vício está começando dentro da sua casa. Eu posso deixar um recadinho pro pai? Pode, e deixa à vontade aqui para você se despedir e para os pais aqui, não? Pai, cuide do seu filho com carinho, porque lá na frente ele vai necessitar desse carinho que você não deu hoje. Então cuide dele com carinho. E dizer também que pedir ajuda, né, não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, né? Quando a gente não consegue compreender muito bem o que está acontecendo com o nosso filho, a gente deve pedir ajuda para um profissional especializado, né? Seja ele psicólogo, pediatra, psiquiatra, conte conosco. Curte, compartilha, que isso pode salvar uma vida. Até semana que vem. d1noticias.com, a notícia no seu celular.